Olá, queridos amigos da TV Unifev, eu sou o Padre Márcio Tadeu, em mais um programa Verdade em Questão. Essa oportunidade que nós temos de conhecermos melhor as pessoas que estão na nossa região, que estão na nossa cidade, através desse instrumento maravilhoso de comunicação que é a televisão. Instrumento que chega até a sua casa, nós invadimos a sua casa, fazemos parte do seu lar. E o tema Verdade em Questão é justamente porque esse programa quer buscar, através do diálogo, esclarecer a verdade. A verdade não pertence a ninguém. Aliás, ela está fora de nós, mas juntos a gente consegue alcançá-la. E hoje eu tenho a alegria de ter aqui um grande amigo, alguém que eu admiro muito no seu trabalho, que fez uma diferença incrível através do seu trabalho na cidade, que é o Sargento do Exército, Heroíto Silva Gomes. Bem-vindo, Heroíto. Obrigado, padre. É recíproco o sentimento que eu tenho pelo senhor, desde o princípio, quando me apresentei aqui, em janeiro, que eu procurei o senhor lá para conhecer o senhor, e eu senti um grande apoio na pessoa do senhor, uma pessoa que realmente que eu podia contar nesse período que eu estivesse aqui em Votuporanga. Que bom. O Sargento Heroíto, ele fez um trabalho e faz um trabalho social, nós vamos falar disso, e ele está aqui não só em virtude do seu patrono, que é o Duque de Caxias e que aniversaria no dia 25 de agosto, que também é o dia do soldado. Então, parabéns, porque é como o padre, antes ele é diácono, não deixa de ser diácono, né? E todo sargento, general, um dia começou soldado. Somos soldados. Todos soldados, enfim. E tem essa grande missão, né? Porque, claro, nós passamos um momento de ditadura militar no país, um momento assim que a gente reserva, nós não vamos comentar sobre isso, porque a história comenta sobre isso e não cabe aqui a gente falar. Claro que teve seus excessos, também teve seus benefícios, é muito natural, é a condição humana. Mas em muitos momentos nós valorizamos, né, esse papel do Exército, né, porque eu acho que tem saído, né, Heroíto, acho que você sente isso pelos atiradores que você recebe todo ano, a questão da disciplina do contexto das pessoas, né? E o Exército, ele é disciplinador, ele é hierárquico e ele precisa disso para manter coesa o processo de defesa e de harmonia de um país, especialmente o Brasil, de tamanhos continentais, né? É que a gente pensa sempre na formação, a formação nossa é para o combate, para a guerra. Se não tiver disciplina, hierarquia, numa situação de extrema, né, necessidade, as coisas não vão funcionar. Então, por isso que nós cultuamos muito a disciplina e a hierarquia, entendeu? E com isso tudo gera a questão de lideranças dentro da força, para poder, numa situação de guerra mesmo, realmente o subordinado poder acreditar no seu comandante e cumprir rigorosamente aquela ordem que seja qual for a ordem, ele tem que cumprir rigorosamente. E é tão importante hoje isso, né? Porque, por exemplo, em determinados programas a gente está aqui e a gente escuta assim, olha, não existe mais diferença entre o aluno e o professor, etc. e tal. Não existe, né? Existe, é claro que quem está ensinando ou quem está direcionando, pelo menos, o conhecimento naquele momento, ele tem uma hierarquia, né? Essa hierarquia o fez professor, etc. e tal. Claro que tudo isso é muito questionável hoje, até, enfim, as ideologias que existem por conta disso, né, questionam essa questão da disciplina, mas a gente vê o resultado, por exemplo, nas escolas que são militares também, que são de excelência no Brasil, mas também em tantas outras formas, né? Estou falando isso porque recente a gente gravou aqui também com o professor Anderson um programa maravilhoso falando de novos métodos. Mas vamos falar um pouco lá. Dia 25, o grande patrão, por que Duque de Caxias, né? Eu sei, mas eu ainda lembro de história, etc e tal. Mas às vezes lá em casa, por que o Heroíto está aí, né? Vamos falar também do projeto social Soldado Mirim, né? O Heroíto está falando aqui no momento que nós estamos gravando hoje, tem toda uma equipe aí vivendo também esse contexto, né? Do Soldado Mirim, da Semana do Exército. Sim. A questão sobre a questão a gente está falando do professor e do aluno, a diferença. É porque hoje o que acontece muito na sociedade, que a gente observa também como pai de família, é que muitos perderam aquela referência, muitas famílias perderam, que o pai é a primeira autoridade. O pai e a mãe é a primeira autoridade. Então, se você não tem essa referência em casa, como é que você vai ter isso na rua? Entendeu? Aí quando chega na escola,
mas já viu o que vai dar. A pessoa não consegue ver o professor como uma pessoa que é uma autoridade, que tem condições de E passar... que a autoridade ajuda, acho que essa é a grande dificuldade, né? Entendeu? Ajuda, tem que ter alguém ali na frente, você tem que chegar na escola, e quando alguém estiver falando, você tem que parar para prestar atenção, que ele está ali para passar conhecimento para você. Então, hoje em dia, devido a esse trabalho que a Sociedade de Votoporanga me permitiu fazer aqui, eu posso compreender isso aí e falar, e até defender essa tese aí. Posso ter alguém que venha dizer para mim, através da conversa, dizer que não é bem por aí, mas no momento hoje eu vejo que falta muito. A estrutura familiar, ela tá bem debilitada no nosso país. O valor da família, que é a célula da sociedade, ela vem se perdendo ao longo do tempo, entendeu? Aonde aqueles valores como a honestidade, quem é honesto é bobo. Então, são coisas hoje que tá em voga no país. E voltando ao contexto da Semana do Exército, então, foi feita uma grande programação, porque eu tenho uma equipe coesa e comprometida, então eu realmente lancei o desafio. Eu sempre falo que eu sou apenas uma pessoa que fico só o regente da orquestra. Quem executa tudo são os heróis, são os atiradores. Então eles hoje, enquanto estou aqui, está tendo várias atividades, entre elas palestras nas escolas. Nós estamos gravando isso, hoje é dia 24 de agosto, né? Esse programa está passando um pouquinho depois, em virtude até de uma viagem que eu estou fazendo, familiar. E é interessante isso, né? A gente vê o movimento, né? Quando o Heroíto foi recebido aqui pelo nosso diretor de imagem, ele falou assim, olha, aqui fez a diferença. E fez mesmo, não só porque eu fui vizinho muitos anos, me sinto até responsável porque o Heroíto pegou um momento, né, Heroíto, de muitas mudanças. 40 anos, né, do tiro de guerra, um evento lindo, eu achei, né, porque voltando. E é interessante porque hoje o terreno, parte do terreno que era do tiro de guerra, né, de há 40 anos atrás, é da paróquia, mas é um lugar de muito saudosismo, porque todo mundo que entra lá lembra uma coisa boa, lembra uma árvore que foi plantada, lembra um momento que passou naquela quadra hoje, que é o nosso centro de eventos, lá, nosso centro de evangelização. Então, acho que isso que é bonito também, né, o papel da presença há 40 anos do Exército, dos seus treinadores, enfim, que vem nos ajudar a compreender, primeiro, esse civismo, né? Porque a gente se sente amparado com a presença de vocês. Não é por causa da farda, mas também, sobretudo, pelo trabalho desenvolvido, né? E aí nasceu desse teu desejo, dessa tua inquietude, né? Sim, acho que com tudo isso que a gente introduziu, esse projeto que você toca, que você coordena, né, em parceria com a prefeitura, que é o Soldado Mirim. Fala um pouco, então, disso aí pra gente. O projeto Soldado Mirim, ele nasceu, na verdade, a gente vinha, quando eu recebi o tiro de guerra, a gente chega lá, olhava o tiro de guerra, a estrutura, eu digo, meu Deus do céu. Mas o meu jeito inquieto, como o senhor bem falou, eu comecei a fazer trabalhos, e eu vinha com aquela oportunidade que Deus me deu, de estar à frente de uma unidade do Exército. Eu digo, tem que fazer a diferença. E a gente, ao longo do tempo, você tem que acompanhar a evolução. E a gente vê que só o tiro de guerra em si, os atiradores, talvez não alcançasse o objetivo que eu estava pleiteando. E eu digo, vou trazer o projeto, que já acontecia em Penápolis, e eu trouxe a ideia para o Votuporanga, conversei com o prefeito, que aceitou a ideia e começamos a trabalhar no projeto. O projeto, o ano passado, tinha uns 50 crianças, e procuramos realmente completar todos os espaços da criança, e isso aí chamando o espaço também na responsabilidade, para tentar fazer com que aquela criança realmente saísse diferente, saísse com valores diferentes do que... não é criar valores, é aflorar valores que ela já tem. Que é da própria lei natural. Que ela já tem alguns valores, vai aflorar valores e, se for o caso, como houve, acrescentar valores também para ela. Que bom. Eu tenho recebido, esses dias eu fui visitar uma família, né? Ela falou assim, olha, eu falei, nossa, mas a criança mudou. Ela falou assim, ela participou ano passado lá do Soldado Mirim, o projeto do tiro de guerra, do Sargento Heroíto. Eu acho que é isso, são pessoas assim, e eu enxergo no Heroíto realmente um empreendedor social,
sei que ele sofreu, inclusive, até algum tipo de perseguição por conta disso. Olha, um sargento não tem que fazer isso, não é a preocupação. Não, mas ele é um cidadão como eu, e o lugar que ele foi instalado, ele assumiu os desafios de formar bem, e como nunca acredito que formou os atiradores, inclusive na responsabilidade social. Uai, o Exército está sempre dentro de uma calamidade, está sempre dentro de uma... né? E a gente olha, a gente vive numa cidade desenvolvida, mas esquece sempre das periferias, e esse sargento esteve nas periferias resgatando. O ano passado, né, foram 40 crianças, esse 50, ano esse ano 50, 80. E esse ano 80 crianças em risco social, para ter um momento de dinâmica, para ter um momento de aprendizado e, sobretudo, trabalhar essas questões fundamentais, que é a disciplina, a hierarquia, e ver isso como uma beleza também, uma necessidade. Né? Tem que lembrar que o projeto Soldado Mirim, ele tem a parte militar é a menor possível. Então, para o pessoal entender que ele não vinha aqui para arrebanhar pessoas, crianças para serem militares, sair marchando, não. É a parte de cidadão, a cidadania que eu mais prezo ali. Então, as instituições militares são poucas. Se duvidar ali, esse projeto foi dividido em 3 partes. Primeira parte, que é a parte de ordem unida, que é a disciplina militar, que é para todo mundo falar a mesma língua, ficar todo mundo certinho. Depois vem a fase de palestra, porque aí você coloca... algumas crianças vêm com alguns vícios de fora, não sabem se comportar na sala de aula. Então, a primeira fase é para ela se aprender. Etiqueta mesmo. Né? Fazer ali, sentar na cadeira corretamente, não ficar conversando enquanto tiver algum palestrante falando. Então, a primeira fase é para isso. Porque às vezes não aprende isso, né? Não aprende. Aí na segunda fase vão ser palestras. Então, amanhã mesmo teremos palestra sobre questão de reciclável, material reciclável. Vamos fazer amanhã... no sábado agora, fazer, além de toda a programação do Dia do Soldado, solenidade, o projeto vai ocorrer, que é questão de honra para mim, não pode perder nenhum dia, porque se um sábado não tem projeto, são 15 dias que eu fico... Né? Longe das crianças. Sem minhas crianças. Então amanhã vai ter atividade com os atiradores e vamos tocar também o projeto que vai ser a parte de material reciclável. Vai vir o professor, não lembro o nome dele agora, vamos depois sair nas ruas para fazer uma catação de material, simbolicamente, evidentemente que são crianças, mas ela para ter essa consciência a noção, social. Direcionamento para ecológico, né? Nós somos Verdade em Questão. Eu estou aqui com o Sargento Heroíto, nós estamos falando da Semana do Exército, que aconteceu aí no finalzinho de agosto, né, do Dia do Soldado, que foi no dia 25, aí dia do nascimento do grande patrono do Exército, Duque de Caxias, e a gente tem essa oportunidade de discutir as nossas coisas. Eu espero você, nós vamos dar um pequeno break, um pequeno intervalo, já já a gente volta. Te espero, hein?